E aí, galera do Solução, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano. E a gente está na aula sobre Reino Protista, aula 2, digamos assim. A primeira aula foi de introdução, para a gente saber de que se tratava nas nossas próximas aulas, nosso próximo trimestre, digamos assim. E agora a gente já chegou aqui. O que a gente falou no último vídeo? Que o reino protista é essa diversidade, digamos assim, que engloba tanto os protozoários, que são seres heterótrofos, já vamos falar sobre isso, ou seja, dependem de outros seres para se alimentar e sobreviver, ainda que sejam de vida livre, eles não fazem fotossíntese, não produzem o próprio alimento, as algas unicelulares e as algas pluricelulares. O que todos esses seres têm em comum e, portanto, estão no mesmo grupo? Eles podem ser uni ou pluricelulares, como a gente já viu, são todos eucariontes. Então, lembra que a principal diferença entre o reino protista e o reino monera é o fato dos seres que são unicelulares, eles já são eucariontes. Parece uma coisa tão óbvia, mas é um detalhe bastante recorrente que se pede demasiadamente nas provas, tá? Então fica ligado que se eu tô salientando isso, pode ser que apareça na tua prova. Possuem seres autótrofos que fazem a fotossíntese, produzem seu próprio alimento, e tu que és meu aluno vai me dizer qual é o próprio alimento, Ana Lia? Glicose. Como é que se produz glicose? Fotossíntese. Então, os seres que são autótrofos são as algas uni- e pluricelulares, elas têm clorofila e fazem fotossíntese, ok? Já os heterótrofos são os protozoários, esses seres unicelulares que não vão ter clorofila, portanto, vão precisar se alimentar, a origem desse alimento de outros seres. Podem ser vida livre ou parasita. O que significa vida livre? Ele tem uma vida, se for um protozoário, claro, que não depende de outro ser. E o parasita depende de outro ser, prejudica e ainda causa doenças. Então existem muitas doenças que são causadas por protozoários. No vestibular é muito comum perguntar: quais dessas doenças são causadas por bactérias, são causadas por vírus, são causadas por vermes, que é lá do reino animalia, ou são causadas por protozoários? Inclusive, ano passado, a gente estudou uma doença sexualmente transmissível que é causada por um protozoário, tá? TDST. Então, gente, vamos começar a falar. Esse slide aqui, a tua apostila tá muito bem, tem cada detalhe sobre isso, só que esse slide é um compacto resumido de todas as coisas fundamentais desse filo, por isso que eu gosto bastante dele. O reino protista, ele é composto, vamos começar pelas algas unicelulares. Olha aqui os exemplos de algas unicelulares. Todas elas são autótrofas, fazem fotossíntese. Uma delas é a euglena, que é do filo Euglenófita. Fita vem também, né, da questão da planta. Metafita é o reino planté, né? Mas é basicamente sobre essa similaridade da realização da fotossíntese. Euglenofita. Tem os ginoflagelados, né? Que é também chamada de pirrófita. Essas aí a gente vai falar um pouquinho depois sobre elas, porque elas têm uma característica bem importante ambientalmente. E as diatomáceas, que é do filo Crisófita, tá? Então lembra que é reino, filo, classe. Então a gente está no reino protista e aqui são os 3 diferentes filos, ok? Todas elas realizam fotossíntese, são seres unicelulares e, como eu falei na outra aula, eles fazem parte, junto com as algas azuis cianobactérias, do fitoplâncton das águas, ou seja, a parte de seres unicelulares vivos, né, que realizam fotossíntese, que o zooplâncton, que são os seres microscópicos heterótrofos, se alimentam. Então, eles são a base da cadeia, eles compõem a base da cadeia alimentar dos mares, oceanos, rios, lagos e lagoas, ok? Essas algas unicelulares têm uma distribuição na água doce ou na água salgada. Aqui, continuando a nossa apresentação desses seres vivos, a gente tem no reino protista as algas pluricelulares, aquelas sapequinhas que a gente olha rápido e diz: já sei, é uma plantinha. Não pode chamar de plantinha. Ouviu? Não é uma plantinha, é uma alga protista. Tu pode chamar sua protistinha, aí tu tá falando certo, tá? Aqui nas algas pluricelulares,
nós temos essa de coloração vermelha. Ana Lia, mas ela é vermelha, ela não é verde. É um tipo de pigmento que tem essa coloração avermelhada, mas que também consegue fazer fotossíntese. Então ela também é autótrofa, tá? E aí, essas algas vermelhas são chamadas de rodopícias. Existem as algas pardas, as feofícias. Essas algas pardas, elas podem atingir tamanhos enormes, do fundo do mar até a superfície. Então, em alguns locais de mar frio, às vezes, a gente vai ver algumas coisas em documentários e tudo mais. Até falar uma coisa, num outro vídeo, eu coloquei um documentário do YouTube para ir exemplificando, e na hora que eu fui postar o meu próprio vídeo, o YouTube negou, porque disse que eu estava ferindo direitos autorais, então não vou poder mostrar trechos aqui não vou poder mostrar trechos de documentários, né? Mas as algas pardas feofícias, elas são também super importantes para muitos ecossistemas, porque também são a base alimentar. E as algas verdes, as clorófitas ou clorofícias, tá? São essas que são as mais confundidas com o reino plantae, porque elas realmente são verdes e se distribuem amplamente pelo fundo do mar, ok? Tanto na superfície, principalmente em regiões costeiras que não têm acesso à luz para fazer a fotossíntese, mas elas têm uma distribuição bastante ampla. E aí, meus amores, a gente entra aqui dando uma olhada bastante rápida no reino protista, nos protozoários, que são seres unicelulares heterótrofos, como eu falei. E aí a gente vai observar vários formatos, várias anatomias. E como eu disse para vocês, os protozoários, eles são classificados segundo sua locomoção. Terão alguns que são flagelados, terão outros que são ciliados, terão como as amebas, que não tem nem cílios nem flagelos, mas eles se movimentam por pseudópodos, e tudo isso a gente vai ver quando estiver estudando cada um dos grupos, ok? Vamos começar então pela própria. Aqui eu falei para vocês a nossa amiguinha ameba, tá? Então é a classificação dos protozoários segundo o seu meio de locomoção. Como que a ameba é classificada? A ameba é classificada dentro do grupo dos rizópodes. Rizópodos também pode ser encontrado. E o que eles têm como locomoção? Que estrutura? O famoso pseudópodo, presença de pseudópodos. Ana Lia, eu não estou conseguindo captar essa imagem, então por isso eu já tenho aqui essa minha pranchetinha preparada para fazer desenhos maravilhosos, porque vocês gostam muito dos meus desenhos, eu sei, então eu não vou abandoná-los nesse sentido. Então, se tu quiser desenhar uma ameba aí, os rizópodos, o primeiro, o que tu vai fazer? Vou até virar aqui um pouquinho, ó. O que tu vai fazer? Basicamente, tu vai fazer assim, ó, deixa eu apoiar aqui nos livros. Peraí, um momento, produção, calma, muita calma, a gente tá com calma aí, ó, apoiei, ali tá perfeito. O que a gente vai fazer quando for desenhar uma ameba? Só desenhar assim, ó, todo um citoplasma e uma bolinha. Todo assim, meio mal ou menos. E o que são os pseudópodos? Vamos supor que a ameba, ela encontra um alimentinho aqui. Vou desenhar uma estrelinha, ó. O que essa ameba vai fazer? Vou desenhar ela num outro momento. Ela vai se aproximar e emitir prolongações, porque a membrana dela é extremamente flexível. Ela vai fazer com que o seu envoltório celular adquira esse formato que são chamados de pseudópodes. Parece Pac-Man, não sei como você chama, como na minha terra se falava, né? E o que significa isso? É chamado de pseudópodes porque pseudo é falso, podes pés, falsos pés que vão englobar esse alimento, tá? E vão fazer com que ela consiga, além de se alimentar, ter uma movimentação. Então tá aqui mostrando, ó, se tu for ver, ó, aqui ele classifica como, vamos voltar aqui, ó, o pseudópodezinho sendo formado. Ok? Ela vai ter também a presença de vacúolo contrátil, ok? O que significa vacúolo? Vacúolo lá no primeiro ano a gente estudou. É uma organela que está presente em alguns protozoários e na célula vegetal. O vacúolo na célula vegetal tem a função de armazenar água e fazer com que as trocas de água e o meio sejam equilibradas, que se chama as trocas osmóticas, que é a entrada e a saída de água. E esse vacúolo que elas vão possuir
que elas possuirão, desculpa, servirão para isso, para que ela não seque em uma situação de que tenha pouca água e ela não estoure se tiver muita água. Então ele controla a pressão osmótica, assim como as células vegetais, e ao mesmo tempo ele se contrai e essa contração ajuda muitas vezes a locomoção da ameba através aí da movimentação dos pseudópodes. Ok? A ameba, gente, ela é de vida livre, ou seja, não causa doenças. Muito comum estar na água. Inclusive na água, às vezes, uma água que não é filtrada. Só que a entomoeba histolítica, que é um tipo de risópode, essa é a entomoeba histolítica, é o nome da espécie. Ela é um parasita intestinal e que, inclusive, causa uma doença, né? Que é uma diarreia bastante severa. Então tem que cuidar aí que alguns animais presentes aí nesse grupo dos risópodes podem sim ser parasitas, a ameba em si não é. E aí, meus amores, 11 minutinhos, dá tempo de falar mais o caso do ciliados, a classificação do grupo dos ciliados, que é o exemplo do Paramecium. Ali tá escrito Parameccio, que é o nome vulgar, e aqui em cima ali em itálico, porque é em latim, Paramecium, o nome da espécie. O que é? Do gênero da espécie, né? O Paramecium é um ser vivo também, protozoário de vida livre, não causa doenças e ele é ciliado. Então é o batimento dos cílios que faz com que ele se locomova. Então ele é ele é um protozoário, por favor. Ele é um protozoário de vida aquática, tá? De vida livre, não é parasita. E algumas características importantes do Paramecium é a presença do micro e do macronúcleo. Eles possuem 2 núcleos. Analia, por quê? Porque a reprodução dele é por conjugação assexuada, exatamente como acontece no caso das bactérias, e há essa troca do micronúcleo para ter diversidade genética entre os parameciums, ok? Outra coisa importante, ele também vai ter o vacúolo contrátil com a função de controlar a entrada e a saída de água, né? E também vai ajudar na movimentação. Beleza? Eu vou dar um pausezinho aqui pra a gente acabar esse vídeo aqui, pra ele não ficar muito longo, e eu vou mostrar, quando eu voltar, que vai ser você vai piscar o olho, um videozinho de um Paramecium se movimentando. Fica ligado. Ó, como prometido, eu voltei. Esse videozinho eu sempre mostro nas aulas. É um videozinho que se chama 5 vídeos incríveis no microscópio. Aqui vai acabar a imagem de um ácaro. O ácaro é nada a ver, tá? É um aracnídeo microscópico. Mas logo em seguida vem a fotografia, a imagem de um protozoário ali ciliado. E aí, ó, a gente consegue ver várias coisas, tá? Ainda que ele seja unicelular, ele é bastante perceptível, quase todo transparente. Algumas estruturas ali são coloridas e aí a gente consegue perceber a velocidade que ele se... Desculpa, galera! Desculpa! A velocidade que ele se locomove e através do batimento dos seus cílios. Olha aí, ó. É até difícil, você acopla uma câmera ali no visor, onde seriam os olhos da pessoa que está observando. É até difícil acompanhar ali, ó, com a câmera a movimentação deles. E se a gente observar, isso é uma gotinha de água que deve ter a presença desse Paramecium. A gente consegue observar que tem várias outras estruturas e aquelas que são pigmentadas, normalmente clorofiladas, são algas protistas clorofiladas, que só dá pra ver a cor mesmo ali, ó. A gente consegue ver aqui assim, ó, todas elas alguinhas, né, que estão ali unicelulares que compartilham o mesmo reino protista. Beleza, gente? É isso aí, fechou o nosso videozinho de um pouquinho do estudo dos protistas. Vem que a gente tá só no início.